Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel, né? Então vamos aqui traduzir o conceito de polígonos, né? Eu vou fazer aqui inicialmente uma representação de um polígono, tá? A definição de polígono, na verdade, é região fechada delimitada por segmentos de retas, tá bom? No caso aqui eu vou fazer alguns exemplos que não são polígonos para você identificar primeiramente que vem a ser um polígono. Por exemplo, essa região aqui, ela é fechada, mas ela não é composta por segmento de reta. Já essa outra aqui é composta por segmento de reta, porém não é fechada. Já essa outra aqui que eu vou fazer agora é uma região fechada e composta por segmentos de reta. Então isso aqui é um polígono, isso não é um polígono e nem isso que eu estou riscando é um polígono, ok? Então já sabemos identificar o que é um polígono, é região fechada composta apenas por segmentos de reta, tá? Podemos introduzir alguns conceitos, alguns pontos básicos, tá? No caso aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui uma figura, tá? Eu não vou fechar ela, mas você vai entender, subentender que vai ser uma região fechada, tá bom? Um polígono de n lados, tá? Eu não vou fechar porque como n pode ser qualquer quantidade, eu vou deixar aqui subentendido que você pode ser, no caso, qualquer quantidade de lados. Pode ser 3, 4, 5, né? Vou dizer que é n lados. Um dos tópicos do polígono, no caso, seria o seguinte: os vértices, né? Os vértices são os pontos de encontros das arestas, dos lados do polígono, no caso, tá? Vou chamar isso aqui de lado do polígono. O ponto de encontro dos lados do polígono é chamado de vértice, né? Eu vou ter o vértice A, B, C, D e aqui etc, né? A partir daqui, como eu falei que era de n lados, pode ser qualquer quantidade. Dentro do polígono também existem as diagonais. As diagonais são segmentos de reta que une dois vértices não consecutivos. Por exemplo, se eu unir dois vértices consecutivos, eu vou ter o quê? O lado, né? Olha só. A é consecutivo a B e B é consecutivo a C. Então, não é diagonal. Diagonal, aqui no caso, eu vou ter a diagonal AC ou CA. Eu vou ter a diagonal AD ou DA, ou seja, eu estou ligando vértices não consecutivos, né? E aqui vai ligar para outras diagonais, tá bom? Então, aqui que a gente tem os elementos dele. Nós temos os vértices, né? Os vértices, que são os pontos A, B, C e por aí vai, né? Nós temos os lados, né? Os lados do polígono, que é no caso AB, né? BC, CD e etc, tá? Nós temos as diagonais do polígono, diagonais. As diagonais, quem são elas? Nós temos a diagonal AB, né? Ou, perdão, AB não, AB é lado. AC, né? A gente formou aqui AC uma diagonal. AD também é uma diagonal. Posso formar mais também. Vou dar um exemplo aqui de outras diagonais. Por exemplo, a diagonal BD e essa outra aqui que seria, né, uma outra diagonal do polígono que a gente está trabalhando. Dentro do polígono existem algumas coisas interessantes, como por exemplo, os ângulos internos e os ângulos externos. Eu vou marcar aqui um ângulo, vou pintar ele de vermelho para vocês verem. Vou chamar esse aqui de alfa. Aqui esse mesmo ângulo vai estar aqui, esse mesmo ângulo vai estar aqui. Quando a gente diz que um polígono é regular, no caso, isso quer dizer o quê? Que tanto os lados do polígono possuem a mesma medida, como os ângulos internos. Eu vou dizer que esse polígono aqui é regular, vamos trabalhar dizendo que cada um desses ângulos internos são iguais, tá? E aqui fora, se eu fizer o prolongamento de um dos lados, aqui vai se chamar o ângulo externo. Eu vou representar por uma letra E, tá? Aqui eu vou representar pela mesma letra E, porque nós estamos considerando um polígono que seja regular, tá bom? Aqui é uma letra E. E aqui a gente pode estabelecer já algumas relações, tá? Vou colocar o Ezinho aqui também, tá? Aqui a gente pode estabelecer algumas relações. Por exemplo, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo é sempre o ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, ok? No caso aqui, a medida da soma dos dois é 180 graus. Existe uma fórmula, que eu não vou deduzir ela para vocês, porque isso foge ao que a gente quer. Essa fórmula diz o seguinte, que num polígono regular, né,
a quantidade de lados vezes... deixa eu só colocar aqui. A quantidade de lados do polígono vezes o valor do ângulo externo é sempre 360 graus, tá? A quantidade de lados, onde vou colocar aqui isso para um polígono regular, tá? Considerando ele com os lados e os ângulos iguais. Então, N vai ser, no caso, o número de lados, tá? Vou colocar aqui número de lados, tá? Número de lados, né? O E é o ângulo externo, tá? Externo. E o 360, e N vezes 360 é o valor, né? Então, nós temos essas duas relações para o polígono. Sabendo já desses elementos do polígono, ele dá exemplo aqui dos polígonos regulares, né? Ó, por exemplo, aqui ele dá um hexágono, onde esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Esse ângulo interno vai ser, evidentemente, igual a cada um desses ângulos que eu estou marcando de vermelho aqui, ó. Então, ele possui essas propriedades bem interessantes. E aqui a gente deduz algumas fórmulas, como, por exemplo, a medida do ângulo interno, né? Ele chama de A ângulo I, e ângulo externo A índice I, né? No caso aqui, nós temos também, se a gente quiser determinar a medida do ângulo externo, basta dividir 360 por N, como eu mostrei para vocês aqui. No caso, eu só fiz a representação diferente. No livro está chamando de AE, né? Que é ângulo externo, e o AI, o ângulo interno. E aqui essa é a relação do ângulo interno, né? O ângulo interno vai ser justamente N menos 2, que N é a quantidade de lados, vezes 180. Isso, no caso aqui, é a soma de todos os ângulos internos de um polígono, tá? No caso, você quiser determinar a soma de todos os ângulos externos, vai ser essa fórmula aqui. Mas como você quer determinar só um ângulo interno, e ele é um polígono regular, vai valer essa fórmula aqui para o I, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui a gente só fez a fórmula para o E, né? Eu posso fazer a fórmula para o I dessa maneira, que é N menos 2 vezes 180, e isso dividido pela quantidade de lados, tá bom? Isso aqui é a fórmula do ângulo interno para me determinar, por exemplo, a medida do ângulo interno, ok? Prosseguindo aqui nosso conteúdo, tem algumas atividades que a gente vai fazer, por exemplo, deixa eu voltar aqui, eu tinha passado para vocês essa seguinte atividade, tá? Onde trabalha a soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. E aqui a questão diz o seguinte: em um polígono qualquer de N lados, quando traçamos as diagonais que partem de um único vértice, decompomos o polígono em N menos 2 lados, certo? N menos 2 triângulos, perdão. Que é justamente se a gente for considerar isso aqui, tá? Deixa eu só adicionar mais uma página. Ele está falando o seguinte, tá? Eu vou pegar um polígono aqui, qualquer de N lados, tá? Considera um polígono de N lados. Vou colocar aqui o ponto A, ponto B, ponto C, que são os vértices, né? E o D. Se ele considerar partindo a diagonal de apenas um único vértice, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele está querendo dizer que eu formo N menos 2 triângulos, ou seja, onde N é o número de lados. Por exemplo, se o lado for 10, eu vou formar N menos 2, que é justamente 8 triângulos. É isso que ele está falando, ó. Eu vou formar 8 triângulos aqui, se no caso o meu N for 10. É isso que ele está dizendo na questão 8, tá? Vamos voltar aqui, ó. Essa questão requer um pouco de interpretação bem forte. Então, diz o seguinte: N menos 2 triângulos. Sabendo que determinado polígono obtivemos 8 triângulos nessa decomposição, quantos lados tem esse polígono? Muito simples, né? Eu acabei dando a resposta sem querer, né? Então, seguinte. Se ele diz que N menos 2 é a quantidade de triângulos, e eles obtiveram 8 triângulos, quanto equivale o número de lados? É só somar 8 mais 2, né? N vai ser 8 mais 2, que vai dar 10. Então, a resposta da questão 1, né? A resposta da questão 1 vai ser 10 lados. Isso aqui já responde. Agora, vamos para a questão 2. Né? A questão 2 é o seguinte. Vamos lá, então, né? Copie o quadro e preencha-o corretamente. Um pentágono, N água, etc. Soma das medidas dos ângulos internos. Bem, a gente sabe que a soma da medida dos ângulos internos, o SI, vai ser N menos 2 lados vezes 180. Por que, professor?
n menos dos dois lados, né, a quantidade de triângulos, e a soma dos ângulos internos de um triângulo não é sempre 180 graus? Ou seja, se eu somar esses três ângulos aqui, aqui vai dar 180 graus. Se eu somar esses três ângulos aqui, aqui também vai dar 180 graus. E observem que eu estou somando todos os ângulos internos do meu polígono. Olha só, que coisa linda, né? A matemática é linda. Olha só, perceba que eu estou somando os ângulos internos do polígono. Se eu quiser saber a soma dos ângulos internos, é multiplicar a quantidade de triângulos que eu tenho vezes 180. E é isso que está acontecendo. A quantidade de triângulos vezes a soma dos ângulos internos desses triângulos, ok? Então, de um pentágono ele tem 5 lados. Então, SI vai ser 5 menos 2, né? Deixa eu só apagar aqui. 5 menos 2 vezes 180, né? Então, SI aqui no caso vai ser 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, né? No caso, vou colocar aqui 3 vezes 180. 3 vezes 8 vai dar 24, deixa o 4 vai 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 540 graus é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Analogamente, você pode fazer por eneágono, né? Por icoságono. O eneágono, ele possui, se eu não me engano, 7 lados, mas a gente vai ver já já, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter 540 graus. Então, vamos ver aqui o eneágono, só para me tirar a dúvida se é que ele tem a quantidadezinha de lados específico, tá? Ele tem aqui o heptágono, não, o heptágono que é essa quantidade. O eneágono, deixa eu ver aqui. Só um instante. Deixa eu ver se ele dá essa quantidade desses polígonos, porque ele tem a nomenclaturazinha dos polígonos, né? Pronto, eneágono é 9, gente, tá aqui. 9 lados. Então, tive que buscar longe, mas o próprio livro tem o material, que eu já mandei o livro para vocês, então dava para vocês fazerem. Então, o SI aqui vai ser 9, né, no caso, menos 2 vezes 180. Então, é basicamente isso. É só substituir a quantidade de lados, isso na fórmula e aplicar. Fica 9 menos 2, vai dar 7. 7 vezes 180. Vai ficar 7 vezes 8, vai dar 56. Deixa 6, vai 5. 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. 1260 graus. Aí você coloca aqui 1260. E eu deixo para vocês pesquisarem o icoságono, tá? É só descobrir a quantidade de lados e aplicar. Questão 3 é o seguinte. Como se chama o polígono cuja soma é 1620 graus? Então, vamos fazer a aplicação da fórmula que a gente acabou de descobrir, tá? Vou adicionar aqui mais uma página. Como a soma dos ângulos internos dele está dando 1620 graus, e quem é a soma dos ângulos internos? É n menos 2 vezes 180 graus. O que é que eu faço agora? Esse número que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Eu vou só alterar os membros. Aí vai ficar n menos 2 igual a 1620 sobre 180. E aqui a gente vai encontrar o seguinte, pessoal. Fica 1620... perdão. 162 dividido por 18, né? No caso aqui, 180 saiu meio estranho. Pronto. A gente corta o 0 com 0, vai ficar assim. 16 por 18 não dá, né? Então, deixa eu ver se a gente dá para simplificar isso aqui. Isso aqui vai ficar 1662 sobre 18, né? Vou dividir ambos os membros por 2, porque são dois números pares, né? Ó, terminam com números pares. Então, aqui a gente vai obter 16 por 2 dá 8, 2 por 2 vai dar 1, 18 por 2 vai dar 9. Olha só que maravilha. Então, eu vou ter que n menos 2 é igual a 18 dividido por 9. Obviamente, isso aqui vai dar 2, né? No caso aqui, a gente vai encontrar... vamos ver aqui. Vai dar 2, não é isso? Deixa eu só encontrar aqui. Eu acho que eu calculei errado aqui. Pera aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Como se chama o polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1620 graus? 1620 é n menos 2 vezes 180. Ele passa para cá dividindo. Certo? Eu posso cortar esse zero com esse. Aí fica 162 dividido por 18. Né? Deixa eu ver como é que ficou aqui, né?
1 por 8, 1 por 2 não dá, 16 por 2 dá 8, sobra 0, né? Aí no caso 2 por 2 dá 1, 18 dividido por 2 vai dar 9. 81 dividido por 9 não vai dar 2, vai dar 9. Eu botei foi 18 por 9, né? Por isso que eu tinha errado. Aqui no caso é 81 dividido por 9, não é 18 por 9. Eu inverti aqui, por isso que não ia dar certo. Pronto, agora vai dar certo. Aí fica 81 dividido por 9, vai dar 9. Então fica n menos 2 igual a 9, tá bom? Isso aqui dá 9. Eu botei 18 por 9, realmente não ia dar certo. Então, no caso aqui vai ficar o seguinte, ó. 81 por 9, né? Aí o menos 2 ele tá negativo, ele vai para lá somando. Vai ficar n é igual a 9 mais 2, né? N vai ser igual a 11. Então, um polígono de 11 lados é que tem justamente essa soma dos ângulos internos. Então, o n aqui vai ser igual a 11, tá? O n é igual a 11, você vai procurar o polígono que tem o nome de 11 lados, né? O nome do polígono que possui 11 lados. Vamos ver aqui no próprio livro. Você pode estar utilizando justamente a ideia do livro, né? Deixa eu só olhar aqui. Lá naquela tabelinha que ele dá vários exemplos. Aqui ele dá o decágono. 11 lados é um decágono. Então, o nome do polígono é um decágono, tá bom? Você coloca aqui o nome dele justamente na atividade, um decágono, tá? Na questão 3, você coloca um decágono, ok? Um decágono. Decágono. Pronto. Aí, no caso, agora você vai ter a questão 4. Um polígono. Em um polígono temos que... Eita, acabei riscando aqui, vou apagar, mas você coloca o nome aí, tá no caderninho. Em um polígono temos SI mais SE igual a 1080 graus, certo? Qual é esse polígono? Então, ele está pegando a soma dos ângulos internos com a soma dos ângulos externos igual a 1080. Vamos considerar o polígono regular, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ver aqui. A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos está dando 1080 graus. Considerando esse polígono regular, tá? A gente vai obter o seguinte. Quem é o SI? É n menos 2 vezes 180. Vou até colocar de outra cor. A fórmula é n menos 2 vezes 180 graus, tá? Mas, no caso aqui, a gente vai ter n vezes e, né? Que é a soma dos ângulos externos, que dá 360, que é igual a 1080. Como a gente já sabe que a soma dos ângulos externos dá 360, então isso aqui vai dar 360 graus, daquela fórmula anterior. Então, você vai ter que n menos 2 vezes 180 é igual a 1080 menos 360. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, vai ficar n menos 2 vezes 180, né? Igual 1080 menos 360 vai dar quanto? Aí você vai pegar 1080 menos 360. Aqui vai dar 20, né? Aqui 10 menos 3, 7, 720 graus. Então, você coloca 720 aqui. Apaga essa continha, né? Que é o cálculo auxiliar. Agora, o que a gente vai fazer? Como o 180 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. A gente corta 0 com 0 aqui. Vai ficar n menos 2 igual. O 18 passa para cá. Fica 72 dividido por 18, né? Aqui, ambos os números são divisíveis por 9, né? Dividir 9 aqui e por 9 aqui. No caso, se eu obter 72 dividido por 9 vai dar 8. E 18 por 9 vai dar 2. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Olha que maravilha, né? Aí você coloca o 4 aqui. Agora, o que a gente faz? A gente pega n menos 2 igual a 4. E agora passa o 2 que está negativo positivo. Fica n igual a 4 mais 2. Né? Qual o número que eu subtraio 2 unidades e encontro 4? É o 6, né, gente? Obviamente, poderia fazer só com cálculo mental, sem precisar fazer algoritmo, tá bom? Então, tá aí. No caso, a resposta da questão 4, o polígono é um polígono de 6 lados, que é o hexágono, certo? Então, o nome do polígono é o hexágono. Agora, a questão 5, a figura ao lado é um pentágono não regular. Calcule as medidas dos ângulos EAB e ABC, né? No caso, eu sei que a soma dos ângulos internos de um pentágono, independente dele ser regular ou não,
nós sabemos que vai dar 540, a gente acabou de calcular, né? 540 graus. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, tá? Eu vou só adicionar a página para a gente poder fazer essa conta. A gente sabe o seguinte, ó. Aqui você vai ter que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus, independente dele ser regular ou não. Então, 540 graus vai ser igual a... Vamos pegar os ângulos aqui. Então, ó, no caso aqui eu vou ter 2x mais 3x, certo? Mais todos esses ângulos aqui. Então, a gente vai ter 5x, né, pessoal? Que é 2x mais 3x, mais... Aí tem os outros 3 ângulos lá. Os 3 ângulos são 150, 120 e 135. Então, você vai colocar 150 mais 120 mais 135, né? Pronto. Agora, nós temos a nossa equação. Quanto é 2x mais 3x, é como se tivesse 2 bananas mais 3 bananas, vai dar 5 bananas. Então, eu vou ter 5x. 150 mais 135 dá 285, né? 285 mais 120, deixa eu ver quanto é que vai dar, 285 mais 120, nós obtemos 5 aqui, 8 mais 2, 10 vai 1, 405. Então, nós temos aqui 405 graus, igual a 540 graus. Pronto. Agora, como esse cara está somando, ele vem para cá subtraindo, aí fica 5x igual a 540 menos 405. Aí você vai obter que 5x é igual a 540 menos 405. Arma continha, né? Vamos botar aqui, não tem problema nenhum. 540. Quem não conseguir fazer de cabeça, a gente faz assim pela continha mesmo, não tem problema nenhum. Aqui no caso pede emprestado, ficou 3, aqui vai ficar 10 menos 5, 5, 3 menos 0, 3 e no caso 5 menos 4, 1. Então, aqui vai dar 135 graus. Descobrimos o x? Não. Temos que descobrir o número que multiplicado por 5 dá 135. Basta pegar 135 e dividir por 5, né? 13 por 5 dá 2, sobra 3. 35 por 5 vai dar 7. Logo, o x vale 27 graus, ok? Então, esse é o valor do x para que aqueles ângulos tornem verdadeira a relação, tá? Então, é como ele quer descobrir. E descobrimos que o ângulo é 27. Aqui vai ser 27 vezes 2, que vai dar 54. E aqui 27 vezes 3, que vai dar 81. Pronto, acabou. Era só isso. Questão 6. Copie o quadro seguinte e complete-os, né? Número de lados do polígono, né? Aqui é a soma dos ângulos internos do polígono. Então, só pegar n menos 2 vezes 180 é igual a 1440. Você vai usar essa fórmula para todos os exemplos, tá bom? Eu vou fazer somente um exemplo e você faça o restante. Aqui eu vou dividir esse 0 com 0. No caso aqui, posso dividir por 9, tá bom? Não tem problema nenhum. Todos os dois números são divisíveis por 9. Vou ter n menos 2, né? Vezes 2, né? 18 por 2 dá 9. Ou 18 dividido por 9 dá 2. E agora esse número dividido por 9. Aqui vai dar 1, sobra 5. 54 por 9 vai dar 6. Pronto. Agora já descobrimos esse aqui. Aí vai ficar n menos 2. Agora eu dividi todo mundo por 2, vai ficar 8, né? 2 por 2 dá 1. E 16 por 2 dá 8. Esse 2 que está negativo passa positivo. Aí fica 8 mais 2, que vai dar 10. Então, o número de lados aqui é 10. É um decágono, né? Então, você vai fazendo isso. Agora eu vou fazer a letra B, que parece que ser bem tranquila também. Então, fica n menos 2 vezes 180 é igual a 1.800. Olha que maravilha. No caso aqui, você divide esse cara com esse. Aí, 180 dividido por 18 vai dar justamente 10, né? Aí você vai ter que o n vai ser... Qual o número que eu subtraio 2 unidades e obtenho 10? Vai ser 12, né? Então, esse aqui é 12 lados, duodecágono, né? E você vai fazendo isso para cada um dos exemplos, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Logo mais postarei esse gabarito para vocês estarem estudando melhor, tá bom, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.